Irmãos, no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa vida, nós temos aprendido tantas coisas do Senhor, não é verdade? A cada dia que passamos, nós nos aproximamos mais do Senhor e vamos crescendo na presença do Eterno até chegarmos a alcançarmos a estatura do varão perfeito. Claro, o varão perfeito é Cristo Jesus, disso nós temos consciência e nós, como cristãos que somos, como servos do Senhor que somos, queremos receber cada vez mais a nos assemelharmos cada dia mais ao nosso Senhor e Salvador. Eu creio que isso é o desejo de todos aqueles que nos ouvem, de todos aqueles que se dizem, que se afirmam cristãos. E nós precisamos, irmãos, entender que além de ser um desejo, amém? Um desejo comum a todos que seguem a Cristo, é também uma obrigação nossa. É uma obrigação, irmãos. Nós precisamos buscar cada dia mais conhecer o Senhor, viver o Senhor e nos assemelharmos a Ele. Procure você também conhecer Deus em profundidade. E para conhecermos o Senhor em profundidade, a regra básica é ler a palavra, orar, jejum, monte, muita oração, né? Muita oração, porque é através da oração que nós vamos criar vínculos de intimidades, de proximidades com o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos cultivar estas coisas na nossa vida, irmãos. Precisamos buscar isso como alguém que busca lá na mina a pedra preciosa. Cava os barrancos, fazem túneis, em busca da pepita, em busca do diamante, em busca da pedra preciosa. Nós também precisamos, da mesma forma, agir, estarmos cada dia mais buscando, correndo atrás, pagando o preço. Vale ressaltar que, para recebermos do Senhor as bênçãos que Ele tem reservada para as nossas vidas e também para nos assemelharmos a Ele, é preciso pagarmos um preço. E esse preço, certamente, é o convívio diário com Cristo Jesus. E esse convívio, claro, ele exige que haja renúncia, muita renúncia em nossa vida. E quando nós renunciamos para que a vontade do Senhor se manifeste na nossa vida, aí sim, irmãos, teremos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que o Espírito Santo de Deus há de frutificar. A nossa vida será semelhante àquilo que Deus quer, a nossa vida será igual àquilo que Deus quer e estaremos, com certeza, unidos cada dia mais com Ele. Mas ao lermos a palavra do Senhor, quando você medita na palavra de Deus, nós vemos alguns exemplos que precisamos trazer para a nossa realidade. Alguns exemplos que nós precisamos abraçar. Nós precisamos abraçá-los porque são verdadeiramente bons, aonde nos edificar, aonde nos orientar. Ao lermos, por exemplo, Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, nós vemos um relato que é muito interessante. Um relato muito interessante mesmo, que demonstra o amor do Senhor. Esse Senhor que nós afirmamos amar, claro. Nesse texto, nós vamos ver o amor de Deus para com a nossa existência e como Ele age para que nós possamos estar na Sua presença e da vontade e da forma que Ele deseja. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Nos fala a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oh, glórias! Amados, é um texto maravilhoso, profundo demais.
É um texto que nos chama a atenção para uma reflexão. É um texto que nos faz pensar a respeito de toda a nossa existência. É um texto que nos faz rever alguns conceitos, rever algumas situações e preparar-nos para estarmos prontos para que a vontade de Deus se manifeste na vida da gente. Às vezes, irmãos, em algumas situações, em algumas vidas, a manifestação da vontade do Senhor tem um custo. Custa-nos alguma coisa. Custa-nos em alguns aspectos o bem-estar, o convívio familiar, talvez a vida profissional, a vida financeira. Custa-nos alguma coisa. Mas precisamos entender que aquele que nos cobra, ele sempre tem o melhor para nós. Quando o Senhor age na nossa vida e alguma situação foge do controle, foge do normal na nossa existência, precisamos entender que aquilo que Deus tem para nós é superior à tua situação atual. Aquilo que Deus tem reservado para você é extremamente superior àquilo que você tem no momento. Portanto, é preciso não termos medo. Não podemos ter medo de servir ao Senhor. Não podemos ter medo de abrir mão de alguns conceitos, de alguns princípios, de algumas vontades, de alguns desejos. Não podemos ter medo, irmãos, mas precisamos fazer isto com o coração alegre, com o coração feliz, porque sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para aqueles que o amam. A palavra do Senhor é que Ele sempre tem o melhor. Deus deseja sempre o melhor. Deus quer sempre o melhor para as nossas vidas. O problema é que o nosso conceito de melhor nem sempre bate com o conceito de Deus. Nós estamos muitas vezes arraigados a princípios dessa terra, a princípios humanos, e esquecemos que o que nos importa verdadeiramente é satisfazer Deus na nossa existência. E quando nós satisfazemos Deus na nossa existência, aí sim estaremos em linha com a vontade do Pai e teremos uma vida alegre, uma vida satisfeita, uma vida de paz espiritual. Amém, irmãos? Mas o texto que nós lemos, o texto de Jeremias, nos chama a uma realidade grande, uma realidade maravilhosa, uma realidade que nós precisamos almejar para a nossa existência. Nós vemos aqui que o Senhor usa o exemplo do oleiro. O oleiro é uma profissão extremamente antiga, amados. Antes mesmo da existência de Cristo, antes de Cristo, há mais de 4.000 anos, já existe relatos dessa profissão. É uma profissão muito comum, muito comum. Até em nossos dias, a vida do oleiro, a função do oleiro é uma realidade. É muito comum nós vermos por aí algumas peças que ainda são feitas de forma artesanal, de forma manual, pelo oleiro. E o interessante é que não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. O oleiro continuou usando o barro, como antigamente, usando um equipamento que aperfeiçoou-se pouco se comparado ao equipamento de 2.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás. Aperfeiçoou-se pouco, talvez um motorzinho elétrico, coisa desse tipo, mas poucas mudanças. Assim é o Senhor na vida da gente, irmãos. O Senhor é aquele que não muda. O Senhor é aquele que sempre age da mesma forma na nossa vida. O Senhor é o imutável. É aquele que está sempre pronto a fazer coisas maravilhosas na nossa vida, de uma forma maravilhosa, de uma forma profunda, de uma forma extraordinariamente grande. E nós precisamos entender o agir do Senhor e nos colocarmos em condição de sermos usados pelo Pai Eterno. Vale ressaltar, irmãos, que neste exemplo, o barro somos nós. O barro somos nós. O oleiro, claro, é Deus. O oleiro é Deus. Primeiro, o oleiro precisa ir até onde está a argila, onde está o barro. E muitas vezes esse barro está misturado a uma camada de lama. O oleiro precisa retirar a lama, abaixo desta camada, ter acesso à argila,
Amém? Para que ela possa ser retirada para ser trabalhada. Eis aí a manifestação do amor de Deus, um exemplo do amor de Deus para as nossas vidas. O Senhor, irmãos, Ele tem um projeto na vida da gente. Nós não podemos esquecer disso jamais. O Senhor tem um projeto na vida da gente. O exemplo é o barro. Está ali, talvez no brejo, em um lugar alagado, debaixo daquela lama, debaixo daquelas coisas que não servem para nada, ali está o objeto do oleiro, que é o barro. Ele vai até esse lugar, ele cava, ele retira as sujeiras, ele retira tudo aquilo que não serve. E depois de retirar toda essa camada de coisas imprestáveis, ele tem acesso à argila, ao barro com o qual ele vai trabalhar. Nós precisamos entender que o Senhor tem projetos nas nossas vidas. Talvez você esteja neste momento, você que me escuta, talvez você olhe para si próprio e você talvez conclua: meu Deus, como é que Deus pode me usar? Como é que Deus pode me usar? Estou numa cidade pequena, numa igreja pequena, não tenho nada a oferecer, não fiz curso de teologia, não tenho doutorado em teologia, não tenho isso, não tenho aquilo, sei muito mal ler e escrever. Como é que Deus pode me usar? Como é que Deus pode me usar? O barro, irmãos, ele estava ali. Tá certo que debaixo de uma camada de lodo, de uma camada de lama, um tanto quanto escondido, mas ele estava ali, de certa forma, disponível, à disposição. Quando o oleiro teve acesso ao barro, ele retirou. Não houve uma rejeição do barro, não houve ali uma luta do barro com o oleiro, não houve o barro dizendo para o oleiro: não, me deixa aqui, não, me deixa aqui. O barro estava totalmente disponível. Da mesma forma, devemos nós nos colocar diante do Senhor, amados. Devemos nos colocar diante do Senhor. Nós precisamos nos colocar de uma forma disponível, acessível ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus conhece o coração, sabe do que você é formado, e quando Ele quer agir na tua vida, você não pode relutar. Você não pode lutar contra o Espírito. Você precisa sim se colocar à disposição. Como disse o profeta: eis-me aqui, eis-me aqui. Assim é o barro com relação ao oleiro. Praticamente ele fala: eis-me aqui, oleiro, pega-me, pega-me. Nós precisamos assim também entender, irmãos, colocarmos à disposição do Senhor para que o Eterno possa nos resgatar da nossa situação e nos levar para um lugar especial. E esse lugar especial é a olaria. É o local onde você será estocado, onde você será colocado e onde o barro será pisado. Quando o oleiro retira o barro lá da mina, lá do brejo, onde quer que esteja esse barro, quando o oleiro retira, ele leva para um lugar específico na olaria. Esse barro ali é estocado, ali é guardado, ele fica ali curtindo por um tempo e após esse tempo de curtição, ele é pisado, ele é amassado para que todas as impurezas que existem no seu meio seja totalmente retirada. Ele torna-se uma substância homogênea, pronta para ser usada. Irmãos, as pessoas querem ser o vaso. Se você pergunta na igreja quem quer fazer a obra de Deus, provavelmente 80%, 90%, 100% levantam a mão, até vão à frente querendo se dedicar ao Senhor, consagrar-se a Deus. É algo natural da gente querer fazer alguma coisa. Mas quando nós descobrimos que precisamos passar pela olaria, ali precisamos ficar estocado para que possamos ser curtidos, depois amassados, pisados, para que as impurezas da nossa vida sejam retiradas, aí nós não queremos. Porque nós entendemos, irmãos, infelizmente temos essa tendência, nós entendemos que o nosso estado está muito bom. Está muito bom dessa forma.
Tem algumas imperfeições aqui, alguma coisinha ali, um pedacinho de pedra, um pedacinho de madeira, um pedacinho de galho, outro tipo de impureza no meio da massa, mas tá bom assim, tá bom desse jeito. Nós muitas vezes não queremos a verdadeira purificação de Deus, porque quando Deus nos purifica, custa-nos um preço. A purificação do Senhor é o tempo que você está na olaria, pronto para ser pisado, para ser amassado, para que você consiga tornar-se uma massa homogênea. Isto custa-nos alguma coisa. Às vezes dói, porque você precisa deixar o pecado, você precisa deixar as coisas erradas, você precisa mudar o teu conceito de vida. Você precisa mudar a tua forma de entender a vontade do Senhor. Você precisa deixar que o teu eu morra por completo. Na verdade, você precisa matar o teu eu. É mortificar a carne para que a vontade do Senhor ela seja uma verdade na tua vida. Esse é um estágio interessante, irmãos. E nós, como servos do Senhor, precisamos estar prontos para passarmos por este estágio. É o estágio que nos prepara para que a massa ainda informe, o barro ainda informe, seja colocado sobre a roda para que ali o oleiro possa trabalhar e fazer da gente um vaso. Irmãos, se não houver este processo, o processo de disponibilizar-se para o Senhor, da forma que o barro está ali disponível, se você não se deixar levar para a olaria, para ali ser armazenado, ser curtido, depois amassado, da forma que é feito com o barro. Se você não passar por estes processos, certamente você não terá uma vida de sucesso na presença do Senhor. E qual é o sucesso diante de Deus? O nosso sucesso maior, irmãos, é nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus e instrumento nas mãos do Senhor. Este sim é o sucesso na vida do servo de Deus. Nós medimos o sucesso na vida do servo de Deus não pela sua conta bancária, pelos seus muitos carros, pela casa bonita que tem, pelas boas roupas que veste, não pelo seu status social. Nós medimos o sucesso do servo de Deus quando vemos o Espírito Santo de Deus usá-lo poderosamente na manifestação do amor do Senhor, no ir e pregar o Evangelho, no falar aos corações a respeito da necessidade de salvação. Este verdadeiramente é o sucesso que nós almejamos para a nossa vida. Foi o sucesso de Cristo. Cristo Jesus, ele mesmo diz que não tinha onde deitar sua cabeça. Não tinha onde deitar sua cabeça. No entanto, poderia ter todo o reino da terra. Mas o que importava para Cristo Jesus era apenas uma coisa: manifestar a vontade de Deus. E nesse aspecto, Cristo Jesus foi 100% vitorioso. Ele obteve sucesso, ele pregou o Evangelho, ele curou, ele manifestou a glória de Deus, ele foi pelos cantos, pelas ruas, pelos vales, enfim, ele andou e manifestou onde quer que ele estava a graça, o poder de Deus. Nós, claro, como seguidores de Cristo, devemos também imitá-los nisso. Onde quer que estejamos, irmãos, é preciso expormos que somos de Cristo. As pessoas precisam enxergar em nós que somos de Cristo Jesus. E isto através das nossas ações, mas acima de tudo, através da nossa boca, porque nós não podemos ficar com a boca fechada. É preciso abrir a boca, é preciso abrir a boca e falar e testemunhar de Cristo. Mas, amados, para que você tenha essa vida de sucesso, para que você alcance essa vida de sucesso, o barro ainda sem forma, a massa já homogênea, porém sem forma, precisa ser colocada sobre a roda. Precisa ser colocada sobre a roda. E quando o barro é colocado sobre a roda, irmãos, aí começa o trabalho do oleiro. O oleiro passa a fazer que aquela roda gire, e ao girar a roda, ele com as suas mãos passa a abrir aquele bloco de massa, aquele bloco de barro de dentro para fora. Talvez você nunca tenha visto como o oleiro trabalha.
Procure no YouTube um vídeo sobre olaria, sobre oleiro, e você conhecerá o trabalho desse profissional e você verá como é que Deus age na vida da gente. Quando o oleiro começa a fazer o vaso, quando ele inicia o processo da confecção do vaso, ele coloca suas mãos sobre a massa que está girando e inicia a abertura de dentro para fora. O Senhor vai abrindo de dentro para fora. A forma inicia-se do centro para fora. É assim que o Senhor faz na vida da gente. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele passa a trabalhar de dentro para fora. Ele vai nos lavando a mente, vai nos purificando os pensamentos, vai mudando a nossa forma de ser, vai nos fazendo ser semelhantes a Ele, mas de dentro para fora. O Senhor faz que, inicialmente, o nosso templo seja limpo, seja lavado, seja purificado, para que, assim, o Espírito Santo de Deus possa habitar dentro de nós. E vale ressaltar, irmãos, que se a vida não é a habitação do Espírito Santo de Deus, também não tem nenhum valor. Também não tem nenhum valor. Muitas vezes, nesse processo de confeccionar o vaso de dentro para fora, de começar a subir a massa para que ela tenha forma de vaso, tenha a forma que o oleiro deseja, muitas vezes a massa quebra, a massa cai. Mas ali o oleiro, mais uma vez, pega aquela massa, ela fica sem forma novamente, essa massa é novamente colocada sobre a roda, e ali, pacientemente, o oleiro reinicia o processo, até ficar da forma que ele quer, que ele deseja. A nossa vida também é assim, irmãos. Nesse processo de buscar a santificação, de buscarmos a semelhança de Cristo, muitas vezes a nossa massa, a nossa vida, ela desmorona, ela cai. Você peca, você erra, você tropeça, você afasta-se do Senhor. Mas quero afirmar para você, isto pode acontecer e já é esperado por Deus. Mas é necessário que você, novamente, coloque a massa disponível. Coloque a tua vida disponível para o Senhor, que você reconheça o teu estado de pecado, que você reconheça que caiu, que você reconheça que errou e volte novamente para as mãos do oleiro para que ele possa reiniciar o processo de confecção do vaso. É assim, amados, que funciona na vida da gente. O nosso primeiro erro, nossa primeira falha, o nosso primeiro pecado pode de forma alguma nos afastar do propósito que temos de permitir a ação de Deus na nossa vida. Podemos até cair, mas não podemos ficar caídos. Podemos até tropeçar, mas é preciso levantar. Amém? É preciso levantar e novamente colocar-se à disposição do Senhor. Amados, nunca esqueça. Na tua vida Deus tem um projeto. Na tua vida Deus tem um projeto. O projeto de Deus para a tua existência é extremamente superior a tudo quanto você sonha para teu viver. Os nossos projetos são falíveis. Os nossos planos de vida são falíveis. Mas os projetos de Deus para a nossa existência, esses são eternos. São eternos. Falível também é a vida. Muitas vezes nós estamos tão arraigados nessa terra, tão envolvidos pelo pensamento da sociedade, pelo pensamento humano, que não conseguimos ver, não conseguimos enxergar, irmãos, que melhor é satisfazer Deus na nossa vida a conseguirmos vitórias, sucesso longe de Cristo Jesus. A nossa vida é finita. Logo ela passa. Logo vamos chegar ao final da nossa existência. Mas, e a eternidade? Estamos preparados para receber os dias eternos? O que é que temos feito? Muitas vezes, os nossos planos, irmãos, nos afasta de Deus, nos afasta do Senhor. Se você tem um projeto na tua vida, se você tem um objetivo na tua vida, que seja satisfazer o Senhor, que seja satisfazer a vontade de Deus, colocar-se como o barro ainda informe, mas disponível, para que seja trabalhado pelo oleiro, para que o oleiro te dê a forma que ele achar melhor conveniente, para que você seja usado por ele,
para que você seja instrumento nas mãos dele, para que você seja útil enquanto nesta terra. Esse é o nosso maior objetivo, irmãos. Este é o objetivo do Elias de Oliveira. Meu objetivo não é ficar rico nesta terra, não é ter uma Ferrari, um avião, enfim, uma mansão. Não. Meu objetivo é satisfazer Deus na minha vida, porque eu quero estar em sintonia com o Pai Eterno para que o projeto dele se manifeste de uma forma verdadeira na minha existência. E ali, irmãos, o oleiro trabalhando, ele pega aquela massa, ele pega aquele barro e vai dando forma ao vaso. Vai dando forma ao vaso. E o vaso vai subindo, vai aparecendo, vai surgindo do nada. Assim é a forma que Deus age na nossa vida. Muitas vezes somos apenas o barro, mas quando nos colocamos nas mãos do Senhor, independente das situações exteriores, o Eterno nos faz ser algo valioso, algo precioso. Tempos atrás estava vendo um documentário a respeito de um lugar, não me lembro onde, em que pratos eram vendidos por alguns milhares de dólares. Pratos, feito pela mão do oleiro. É assim que Deus faz, irmãos. Quando Ele nos molda, nós nos tornamos preciosos, porque alcançamos a forma que Ele deseja para a nossa vida, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que Ele deseja para a minha existência. Você tem se deixado trabalhar por Deus? Você tem se colocado como barro nas mãos do oleiro? Ou você tem ditado para Deus aquilo que você quer? Ou você tem tentado falar para Deus, olha, oleiro, o negócio é o seguinte, eu quero ser um vaso, eu quero ser um jarro, eu quero ser um copo, eu quero ser um prato, eu quero ser, uma bacia. Muitos têm falado para o oleiro o que desejam ser. Irmãos, como se o barro tivesse vontade própria. Atente para isso. Você não tem vontade própria, porque o teu dono é Cristo Jesus e é Ele que sabe o que é melhor para você. É Ele que vai moldar a tua vida, é Ele que vai te usar na obra, é Ele que vai te enviar, é Ele que vai te direcionar. Portanto, Ele sabe o que é necessário que você seja para que seja usado de uma forma eficaz, produtiva no reino dos céus. Amém? Deixe-se, portanto, moldar por Cristo Jesus. Esteja aberto ao projeto do Senhor para a tua vida. Faça por onde. Mas, quando o oleiro ele conclui o seu trabalho, ele olha e vê que a peça ficou perfeita, ficou uma bela peça, ainda existe uma nova etapa, talvez a última delas. Existe a última etapa. Após a confecção do vaso, após o oleiro olhar e falar, poxa, ficou legal, olha que belo vaso, olha como ficou bom a minha obra, o Senhor olha para você e diz, olha só como ele ficou bom, olha só, ficou bom, da forma que eu queria, da forma que eu idealizava para ele. Mas ainda resta ali uma etapa, e essa etapa, meu irmão, é a etapa da fornalha. O vaso após pronto, após o oleiro concluir o trabalho, fazer o vaso, ele precisa ainda passar pelo fogo. O vaso é colocado na fornalha, o vaso vai para a fornalha. Ali ele fica por um tempo, talvez 24 horas, numa alta temperatura para que ele seja blindado, para que ele seja fortificado, para que haja um processo que vai permitir que ele esteja pronto para ser usado no dia a dia. Vale ressaltar, irmãos, que nós, que nos colocamos nas mãos do Senhor, nós que nos colocamos como massa, como barro, que passamos pelo processo do amassar, do purificar, depois passamos pelo processo do moldar pelo Senhor Jesus, vamos também passar pelo processo da fornalha. É nesse processo que nós vamos ser purificados em definitivo e receberemos dentro de nós o fogo do Espírito Santo de Deus. É o processo em que nós estaremos prontos para o uso, e esse pronto para o uso
precisa passar pelo fogo, e o fogo é o enchimento do Espírito Santo de Deus, é o agir do Espírito Santo do Senhor, que entra na nossa vida como fogo, como uma chama, que nos aquece, que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos comissiona, que nos envia, que nos dá poder, que nos dá autoridade, que nos faz andar por sobre as dificuldades com a cabeça levantada. É o fogo do Espírito que precisa queimar dentro de nós. É o fogo do Espírito Santo que precisa arder dentro do nosso ser de forma contínua. O vaso apenas 24 horas, talvez. Mas a nossa vida, irmãos, o fogo precisa arder todos os dias da nossa existência. Porque a partir do momento que esse fogo apaga dentro de nós, nós vamos perder a comunhão com o Senhor e para nada serve o vaso. Ele torna-se inútil. Como está o agir do Espírito de Deus na tua vida? Como está o agir do Espírito Santo de Deus? Você tem se colocado diante de Deus de uma forma que o Espírito de Deus tem se tornado uma grande chama no teu interior, uma chama que te faz arder por aquilo que é de Deus. Amados, impossível sermos um vaso feito pelo oleiro é Deus, e não possuirmos paixão pelo seu projeto na nossa vida. O projeto de Deus passa a ser o principal na nossa vida. O projeto de Deus passa a ser o nosso principal objetivo. Nós vamos viver para esse projeto, vamos comer para esse projeto, vamos acordar para esse projeto, vamos santificar nossa vida para esse projeto, vamos agir no nosso dia a dia para este projeto. Ou seja, a nossa vida torna-se, em definitivo, um instrumento de Deus para que Ele manifeste através da gente a sua obra. Esse é o projeto de Deus para a nossa existência. Você tem dado lugar para o projeto do Senhor na tua vida? Você já passou pelos processos do barro? O profeta Jeremias saiu e foi ver como o oleiro trabalhava. E o oleiro disse: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Esta é a pergunta de Deus para a tua vida. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, precisamos ser barro, e barro nas mãos do nosso Senhor, prontos para que Ele faça em nossa vida aquilo que Ele deseja. Mas você precisa deixar. E ali nós vemos que o profeta Jeremias aprendeu a lição do Senhor e certamente ele colocou-se em sintonia com o projeto de Deus e deixou-se mover pelo Senhor e não calou-se e não escondeu-se, mas colocou-se à disposição do Senhor para que a vontade de Deus se manifestasse através dele. Você também precisa fazer assim. Eu também preciso fazer assim. Nós precisamos fazer assim. E que nós venhamos aprender do Senhor e sermos instrumentos do Pai Eterno, porque foi para isso que Ele nos fez, vaso para sermos úteis, vaso para ser útil ao seu reino, à sua obra nessa terra. Que Deus te abençoe e que você busque de Deus o conhecimento, a revelação e deixe Deus te usar de uma forma maravilhosa. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, é o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, amados. Amém, povo de Deus. Vivos, vivos.